Juventude abençoada, paz do Senhor para vocês. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da EBD da Marcas do Evangelho. Como é que vocês estão nesse dia, hein? Espero que estejam todos aí no chat, comentando, interagindo. E para quem não me conhece, eu sou a Amanda, é um prazer estar aqui com vocês. Mas não estou sozinha, temos pessoas especiais, mulheres incríveis, eu tô aqui para aprender com elas. Então, vamos se apresentar, gente? A paz do Senhor, juventude, meu nome é Priscila. E vamos aí, eu quero ver o comentário de vocês aí no chat hoje, hein? Isso aí. A paz do Senhor, jovens, eu sou a Adriana, estamos aqui juntos para mais uma aula. Bora para a aula. Isso aí, como diz a nossa líder Cristina, vai ser forte, né? Vai ser forte. Essa aula é a bênção. Então, Amém. espero que todo mundo esteja aí, já tenha curtido o vídeo, comentado, colocado a presença no chat, compartilhado essa lição, porque, gente, quando nós fazemos essas coisas, todo mundo vai ser o quê? Vai ser impactado pela palavra de Deus. E você está sendo uma testemunha, embaixador do reino de Deus. Então, para não ficar nas nossas palavras, como toda lição, como tudo que é bom, deve começar com Oração. Com oração. Amém. Vamos orar para darmos início à nossa aula. Pai Santo, graças te damos por mais essa oportunidade de juntos, ó Pai, aprendermos acerca da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em todo o tempo, aplicando, Senhor, os Teus ensinamentos aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas espera aí, Amanda. Eu quero fazer uma pegadinha com essa juventude hoje, que eu quero ver se eles estão realmente ali no chat, se a presença deles, que inclusive eu quero até saudar vocês visitantes também, comente aí no chat, sejam muito bem-vindos, tá? Você, tanto do Brasil quanto do exterior, seja muito bem-vindo. E eu quero o seu comentário aí no chat também, que a gente vai estar de olho. Vamos interagir, então, pessoal. Nessa aula todinha, eu quero fazer uma pegadinha com vocês, valendo um prêmio, meninas. O que vocês acham? Gente, o prêmio é top, hein? Todo mundo tem que participar. O que vocês acham de um lanche na cantina? Olha, eu já E os queria lanches participar. estão sendo tops Eu quero, demais, sempre. hein? Ó, então, olha só, valendo um prêmio, tá? Um prêmio de um lanche da cantina, tá? Num domingo à noite. Quem souber até o final dessa aula quantas vezes vai aparecer a palavra salvação. Qual palavra mesmo? Salvação. A palavra salvação. Quero ver se no final vocês vão descobrir quantas vezes vai aparecer essa palavra. E o primeiro a digitar lá a quantidade de vezes que vai aparecer, porque a gente vai estar falando também no final, vai ganhar esse prêmio, ok? Pai, jovens, tudo bem? Eu sou a Camille. Vamos ler a leitura bíblica, que se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 31, que diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para sua propiciação pela fé do seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E é porventura Deus somente dos judeus? E não o também é dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Amém? Que bênção! Glória a Deus pela sua vida, jovem Camille. E a mamãe fica olhando, né? Que maravilha participar. Né? É isso aí. Realidade bíblica da salvação. Isso aí. E esse tema, de fato, ele é um tema que tem que ser pensado
todos os dias na vida do crente. Todos os dias. A gente está caminhando por várias lições. A lição passada falou sobre a realidade bíblica do pecado. E se você que está nos assistindo ainda não acompanhou as aulas passadas, no nosso canal, você tem acesso a todas as aulas de maneira gratuita. Então, assim, não perca a oportunidade. Depois que acabar essa aula, você dá uma olhadinha nas outras lições. Beleza? E, de fato, Deus o tempo todo está nos direcionando para esse grande propósito. Desde os tempos passados, há muito tempo, isso vem sendo falado nas Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse. O tema da salvação, ele é ali gritante. Até porque essa é uma obra que foi criada, foi estabelecida pelo próprio Deus. O próprio Deus, justamente. Não é verdade? E para a gente poder entender um pouquinho mais, vamos caminhar um pouquinho na história sobre a salvação. A paz do Senhor, jovens! Hoje estamos aqui para caminhar um pouco através das Escrituras. Eu me chamo Luiz e vamos lá. Houve um tempo onde o povo de Deus caminhava pelas sombras da escravidão, sob o jugo pesado dos opressores. Mas mesmo nas profundezas da escuridão, havia uma luz, uma promessa que brilhava como a estrela diante do horizonte. Nesses tempos antigos, Deus não permaneceu silencioso. Ele se manifestou com poder e glória, trazendo livramento ao seu povo. Os registros sagrados contam como Deus os libertou da escravidão do Egito, guiando-os pelo deserto em direção à terra prometida. E em cada passo do caminho, em cada perigo iminente, Ele estava lá com suas mãos protetoras guiando o seu povo. No Antigo Testamento, duas expressões resplandecem, revelando a essência da salvação. Natsal, significando libertação e resgate. E a expressão Yasha, trazendo consigo uma promessa de vitória e auxílio. A palavra salvação carrega consigo o peso da libertação, trazendo uma garantia de sermos poupados e colocados no lugar seguro e sermos livres da morte iminente. Deus, ele tinha um propósito maior em mente. Seu desejo era redimir toda a humanidade e reconciliá-la consigo mesmo. Assim, ele começou seu grandioso plano de salvação, revelando aos profetas a esperança de um Messias, o ungido do Senhor. E quando o tempo se fez completo, ele desdobrou o seu plano através do nascimento de Jesus Cristo. E assim, a história de salvação continuou a ser contada. Uma história de graça, de misericórdia e de um amor redentor. E foi isso, jovens. Espero que vocês tenham entendido mais sobre o assunto. É isso. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Gente, essa lição tá linda, tá tremenda. Fala sobre a necessidade, o primeiro tópico aqui fala sobre a necessidade da salvação. Todos nós, cristãos e não cristãos, temos a necessidade da salvação. Né, Amanda? E aí? É verdade. E nós visualizamos isso que, como você pontuou, é uma necessidade. E isso é para, independente da sua raça, independente do seu gênero, independente da sua situação social, do seu status financeiro, é uma necessidade para todos. Todos necessitam de salvação. Mas salvação de quê? Para quê? Por quê? Porque às vezes as pessoas, elas às vezes podem se perguntar, gente, mas eu vou ser salvo de quê? Por que eu vou ser salvo? O que eu fiz? O que eu fiz para estar nessa situação? E é justamente o que falou na lição passada, sobre a realidade bíblica do pecado. Todos nós somos pecadores. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Não há quem busque o bem, não há quem queira o bem. Depois do pecado original, todos aqueles que
que foram aligerados posteriormente foram contaminados com essa natureza caída. É por isso que uma criança pequenininha, ela não é ensinada a fazer pirraça. Naturalmente, ela faz coisas que não, que são da sua própria natureza. Isso tem a ver, de fato, com em fazer aquilo que é contrário a Deus. E justamente por isso, nós vemos que a sociedade ela tem caminhado para uma total distorção do que é moral, do que é correto. Então, não é somente uma questão da gente ser salvo para um fim, isso de fato é a realidade final. A realidade, justamente. Mas é também para ser salvos de nós mesmos. Porque se nós olharmos para a nossa sociedade, as pessoas estão cada vez mais amantes de si mesmas. Justamente. Nós vemos que cada vez mais têm surgido crimes e mais crimes. O mundo, a Bíblia fala que a criação, ela clama pela manifestação dos filhos de Deus. O que é pecado, o que é errado, né? O que era, né, na verdade, errado, hoje está sendo certo pela sociedade, e o que é certo, hoje está sendo errado. A inversão de valores, né? Exatamente. Essa inversão de valores a gente encontra juventude em todos os lugares. E por cada vez mais gritante. Exatamente. E justamente por nós sermos inseridos nesse mundo de tecnologia, né? Tudo está à base de um clique. Nós percebemos que o diabo, ele é muito sagaz. Então, ele coloca as suas ideologias, as suas doutrinas em todo lugar em que nós estamos inseridos. É por isso que é tão difícil as pessoas perceberem a necessidade de serem salvas. E a salvação, né? Quem inseriu a salvação foi o próprio Deus. A origem vem do próprio Deus. É tão lindo isso, é tão maravilhoso, porque se nós cristãos pararmos para analisar, pararmos para observar quem é Deus, o que Ele fez por nós que somos pecadores, né? Estamos nesse mundo, né, Adriana? Tão cheios de pecado, tão cheios de ideologias, né? Se nós não estivermos firmados, pautados na palavra do Senhor, essa inversão de valores chegam até os cristãos, e os cristãos, infelizmente, eles né, acabam indo, né, para o lado da sociedade. E a salvação, como que fica? Exatamente. É isso que você pontuou, uma questão de que ela precisa ser exercida. Justamente. E isso nós vamos comentar nos próximos tópicos, justamente esse exercício da salvação. Porque é uma obra que acontece no nosso coração e vai mudando todas as coisas, né? É o que vai ser falado logo após. Só que nós precisamos entender dessa realidade, que foi uma realidade, como a irmã Priscila pontuou, foi originada do próprio Deus. Então, desde lá, a Bíblia fala bem assim que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo. Justamente. Então, Deus não foi pego de surpresa. Deus ele já tinha um escape para nós. E, de fato, Ele providenciou esse escape. Ele providenciou Jesus Cristo como resposta, né, do nosso desvio. Glória a Deus por isso. A palavra fala, né, que Deus encerrou a todos debaixo de desobediência, né? Para que Ele exercesse misericórdia com todos. Né? Exatamente. Então, Deus não é pego de surpresa. Nós ficamos escandalizados. Sim, nossa, sim. É tudo muito rápido, é tudo, né? É muita coisa acontecendo, mas Ele já sabia de todas as coisas, né? Desde o princípio. Glória a Deus, né? Aleluia. Nós temos um Deus que, de fato, Ele é poderoso. Ele é glorioso. E mais ainda também, um dos atributos dele, Ele é misericordioso. É verdade. Porque Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos. E ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Ai de nós. E a gente tem que, de fato, entender essa necessidade, como diz o nosso tema, a necessidade de sermos salvos. Porque o pecado é algo muito sério, é algo que nos afasta do nosso Criador. Justamente. É algo que nos afasta da realidade de uma vida abundante, de uma vida próspera, que só conseguimos ter com o Senhor. Então, o pecado é uma realidade que a humanidade não consegue desvencilhar. Não tem como. Não tem
como. E as pessoas, elas tentam desassociar Deus do que é certo, do que de fato é moral, mas não tem como. A Bíblia vai estar inserida em todos esses conceitos. A Bíblia é a base de toda a lei moral e correta que existe. Sabe o que eu fico, às vezes, pensando? Gente, será que um dia, sabe, no futuro, assim, meus netos, meus bisnetos, será que um dia eles vão parar para analisar o que é certo realmente, o que é errado? Porque, pelo que está caminhando, né, a sociedade, futuramente eu fico até com dó, até comentei lá em casa que eu fico com dó dos meus netos, meus bisnetos, porque futuramente vai ser, essa inversão de valores vai continuar e vai se aprofundar. Eu acredito que a sociedade vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil viver em sociedade. Aqueles que nesse tempo são salvos, estão servindo a Cristo, têm uma vida com Cristo, vão conseguir viver bem. Agora, para a sociedade no geral, eu acho que vão ser tempos muito difíceis. A gente já vive tempos difíceis. Então, no futuro, vão ser tempos muito vazios, muito moralmente... Que, de fato, eles querem tirar Deus... Deus, o cristianismo do mundo, né? Exatamente. Eles querem apagar o nome de Deus. Eu acho que vai ter tempos muito difíceis e se nós hoje não prepararmos os nossos filhos para os nossos filhos preparar os nossos netos, para os nossos netos preparar os nossos bisnetos, a futura geração. Exatamente. Qual o legado que nós temos deixado, hein? Perfeito o que você colocou, e isso me faz lembrar de muitos estudos que o pastor da nossa igreja, que é o pastor Jário Carvalho, ele coloca nos seus estudos expositivos de quarta-feira, e ele citou justamente sobre a questão de legado. E ele fez a comparação de duas pessoas que são históricas, né? Como John Wesley e como também um evolucionista. Aí ele colocou John Wesley, que era um arminiano, que era um crente pentecostal, que, de fato, era cheio do Espírito Santo. E aí mostrou como é que foram as gerações dele. E colocou pastores, pregadores, doutores, advogados. E foi uma geração que teve muitos filhos e filhos de filhos. Enfim, foi uma geração grande. Aí ele comparou ali com o evolucionista. Eu não me recordo o nome dele, mas viveram em tempos parecidos e vê que a sua geração foi muito pequena. A maioria das pessoas de sua geração foram presos, foram pessoas que não contribuíram para o bem da sociedade. Ou seja, de fato, quando nós estamos ensinando os nossos filhos, né, as nossas gerações, sobre a palavra de Deus, que sim, há uma realidade do pecado de não servir a Deus, mas há uma realidade da salvação, que Deus, ele enviou o seu Filho Jesus para salvar a todo que nele crê. Né? É todo aquele que nele crê. Não é para um só, não é somente para um escolhido, só para um predestinado. É para todo aquele que nele crê, como diz a palavra de Deus. Se todo aquele que invocar o seu nome, ele será salvo. Bom, nós sabemos, Amanda e Adriana, que a salvação ela é dada pela graça. Sim. Né? E aí eu fico imaginando, será que tem pessoas ainda que acham que são meros orgulhosos ali, que acham que, eu vou entrar no céu, né, de qualquer maneira? Será que, é pelas obras que eu faço? Será? Aquilo que eu faço de bom, entre aspas. Será que, né? Será? Ok, então, tá tudo certo mesmo? Conseguiu fazer o que eu te pedi? Perfeito. Então fique atento no celular que mais tarde eu tô te ligando pra te resolver aquele outro assunto. Ok, falou, tchau. Graças a Deus a gente conseguiu resolver aquele problema lá, mas foi enviada sem cestas básicas para aquela ONG. A gente também conseguiu doar fazer aquela caridade para as crianças. E deixa eu ver aqui o que eu vou fazer mais tarde. É mesmo, eu vou doar algum dinheiro para os irmãos da igreja que estão precisando. Acho que eu vou conseguir um galardão a mais com isso. Bom, ainda bem que eu não sou como demais. Vou lá. Pois é, é brincadeira, mas a gente está falando sério, né? Já pensou se a salvação fosse por meros feitos, né? Nossas obras, elas nunca vão poder nos salvar, né? As nossas obras, elas não são suficientes para pagar o preço do nosso pecado. E nem o nosso orgulho, né? Exatamente. Somente um justo, somente um perfeito, que foi o Senhor Jesus Cristo, que teve a aceitação do Pai de
suportar toda a ira dele, né? Então, E é como você acabou de falar, né? Nós servimos a um Deus de justiça. E isso não seria justo. Salvação por não tem obras. como ser possível. Então, para isso, há necessidade de arrependimento isso aí. dos pecados. Né? Exatamente. Então, a pessoa precisa... Não existe orgulhosos, não existe meros, né, É isso aí que você falou. obras. Existe arrependimento. Então, a pessoa precisa de se humilhar, reconhecer o seu pecado, Exato. entender que está pecando. E aquilo que você começou falando, Amanda, todos os dias, nós que somos cristãos, precisamos de ter esse arrependimento. Porque nós, humanos... Somos isso aí. carnais, né? Somos falhos todos os dias. É um exercício. Né? Justamente. Mortificar É uma a carne, rotina, nós temos que mortificar a carne todos os dias. A gente fala, né, que a gente precisa de exercitar a nossa fé todos os dias para a gente ganhar a salvação. Na verdade, nós temos que preservar a nossa salvação, porque a nossa salvação, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador, nós já ganhamos essa salvação. É isso aí. Né? Então, nós precisamos de preservar a salvação todo santo dia. Será que os jovens têm preservado essa salvação? Esse presente do céu que Porque é um Deus presente, enviou? né? Porque é um presente. Jesus é o pão enviado de Deus. Ele é aquele que veio para nos remir de todo o nosso pecado. Será que a juventude tem preservado esse presente? Tem preservado essa dádiva de Deus? Vale a reflexão. E falando nisso, a Adriana tem umas coisinhas que eu acho que a juventude também quer saber. Porque, Priscila, a salvação tem alguns efeitos que ocorrem, né? A gente gostaria de saber quais são eles. Mas antes que você deixe o rolo aí abençoado, Adriana. Vamos ver se eles estão por dentro. Né? Isso! Ó, você pegou. Ó, tamo conectados. Será que eles sabem quais são? Será que eles fizeram a lição? Vamos saber. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós estamos estudando sobre a realidade bíblica da salvação e a gente vai descobrir se vocês sabem o que é regeneração, justificação, adoção e santificação. Bora lá! Para mim, o ato de regeneração é quando algo que está danificado é restaurado. Aí, trazendo para o meio cristão, acontece a mesma coisa. Quando a gente se converte, a gente é regenerado, a gente é restaurado de todas as coisas que a gente eram danificadas na nossa vida. Jesus, ele começa a restaurar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Bom, justificação é quando você anula um acontecimento. Então, quando você justifica aquilo, significa que aquela dívida já está paga. Você justificou aquilo. Entendeu? Você dá uma explicação para aquilo. Adoção é quando você não é filho de alguém de sangue, mas mesmo assim a pessoa vai lá e pega você para ser filho dela. E é santificação? Bem, na minha visão, santidade é aquilo que você mantém na presença de Deus, né? Tudo aquilo que você se abdica para estar na presença de Deus santo, né? Santidade. E santificação é manter e prezar, zelar, acredito. É como se fosse uma reforma diária ali na sua santidade. Santificação. Eu acho que é isso. Que legal a participação de vocês, jovens. Eu amei a participação de vocês. Mas vamos ver agora, será que a gente está alinhado? Vamos, né, desenvolver um pouquinho isso daí, falar um pouquinho sobre os efeitos da salvação? Bom, os efeitos da salvação são a regeneração, a justificação e a santificação. Nós vamos, né, falar um pouquinho sobre a regeneração, que é o nascer de novo, né, gente? Regenerar é nascer de novo, e isso é um milagre de Deus ser regenerado. Não cabe, isso não nos cabe, não cabe ao homem a regeneração. Isso está até além da nossa imaginação. Acontece assim, jovens, o evangelho é pregado, as pessoas creem e se arrependem de seus pecados. E esse arrependimento, ele produz nelas um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele é produzido só pelo Espírito Santo. O homem, ele não tem o poder de mudar a si mesmo. Só o Espírito Santo pode operar isso no homem. Por quê? A pessoa regenerada, ela abandona, gente, completamente a antiga vida. A conversão
é uma mudança, é isso mesmo. Ela Mudou a rota, convergir, né? mudou a rota. Ela estava caminhando para o pecado, agora ela vai caminhar para Deus. É convergir mesmo, não tem outra palavra. É uma mudança. Então, isso é uma coisa que não se dá gradativamente, é de uma vez só. A pessoa estava indo numa direção, ela voltou para Deus, ela convergiu. Então, essa pessoa agora convertida, ela é tocada pelo Espírito Santo no seu intelecto. Por quê? Ah, Adriana, então não posso, uma pessoa que não é crente, não pode ler a palavra e entender? Pode ler, pode até entender, mas só a ação do Espírito Santo pode tocar o coração. Glória a Deus por isso, né? O intelecto dela é tocado, as emoções são tocadas. Quando as emoções são tocadas pelo Espírito Santo, aquele pecado vai trazer tristeza. Ela vai ter tristeza por aquele pecado que ela cometia. E essa tristeza, ela vai tocar também nas vontades. Exatamente. Porque as vontades vão ser mudadas. Ela vai estar incomodada ali e ela vai querer abandonar aquelas velhas práticas. E que legal, Adriana. Uma das suas falas sobre a questão de que o homem ele está convergindo para o caminho para Deus. E, de fato, esse é o nosso caminho original. É um caminho de retorno de um lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Há uma satisfação nisso, Exatamente. Era um lugar que nós deveríamos ter permanecidos. Porque depois desse pecado ter entrado no mundo e das suas consequências, graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus, esses efeitos, né, que produziram em nós, porque antes nós éramos chamados de pecadores e de inimigos de Deus. Mas hoje, eu e você, nós podemos ser chamados, né, de justos, né, justificados diante de Deus por meio de Jesus Cristo e não somente isso, mas também filhos de Deus. Adriana, o que você tem a me dizer em relação a isso? É tão lindo, né? Que a gente fica emocionado, porque, na verdade, não somos merecedores de nada. É uma emoção falar isso. Mas somos justificados, né? Por Cristo. E quando somos justificados, nós somos perdoados. Nossos pecados, né? São absolvidos e não é só perdoado. Nenhuma condenação mais há. Nós não devemos mais aquele salário do pecado, né? Absolvidos. Somos absolvidos em Cristo, né? E isso é muito emocionante, porque nós somos tão incapazes, nós nunca poderíamos por nós mesmos, né? Mas Deus, ele faz as coisas de uma maneira tão simples, né? Porque Jesus é simples. Nós que complicamos. Eu sempre falo isso. Nós que complicamos. E isso me toca, porque a partir do momento que uma pessoa aceita Cristo, que ela se arrepende dos seus pecados e que ela confessa, é só isso, ela tem uma nova vida. A cédula que estava contrária, agora, ó... Exatamente. Meu Deus. E há também, né, Adriana, a paz. Porque a partir do momento que a gente aceita o Senhor, confessa, e a gente vai nessa contramão que a gente está falando, né, que a gente é justificado, nós somos filhos, entra a paz. Exatamente. Né? Há uma paz interior. Sabe aquele vazio? Glória a Deus. Né, aquele vazio que muita gente fala assim, nossa, eu tenho um vazio. A gente vê muito aí falando sobre isso, aí eu tenho um vazio. E o Senhor vem e preenche esse vazio. Né? E a gente glória a Deus por isso, né? Que a gente se sente assim, amado, se sente querido, se sente pertencente. Exatamente. Exato. Né? Nos sentimos pertencentes, é isso aí. É exatamente o que você falou, Priscila. É perdão e paz. Né? É uma paz que excede todo entendimento, né? Que Cristo nos dá através da justificação dos nossos pecados. Presta atenção agora, jovens, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Isso é muito sério. Quando o diabo, acusador, trouxer à memória de vocês pecados que vocês já abandonaram, fazendo vocês relembrarem práticas que vocês tinham e não gostavam, mas que vocês já foram conscientes, abandonaram, confessaram os seus pecados, e o diabo quiser trazer essas velhas práticas à memória de vocês novamente, não permita. Olhe para a cruz, não olhe para trás, porque o diabo, ele quer te fazer olhar para trás, para as práticas que vocês já abandonaram, ao invés de olhar para a cruz, de olhar para Cristo, de olhar para o futuro,
futuro que Cristo tem para vocês. E a própria Glória a palavra Deus. do Senhor diz, né, Adriana, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Exatamente. Glória Se a Deus. o próprio Deus nos perdoou, quem é o diabo para nos acusar, jovens? Exato. Quando nós damos ouvidos a isso, nós damos uma brecha nisso para o diabo vem com seus dardos inflamados e nos leva àquele lugar que talvez a gente já tenha caído, nos traz ansiedade, isso nos gera depressão, isso nos Exatamente. afasta das maravilhas que Deus tem para nós. Então, não permita isso, não dê lugar. Quando essas coisas acontecerem, busque ajuda, busque a gente, busque outras pessoas, busque a Cristo. Então, jovem, quando vier à sua mente esses pensamentos, que o inimigo tentar te colocar esses pensamentos, né, que você não é mais do que vencedor, que você está derrotado, mostre para ele a qualidade de filho que você é. Sim. Porque o Senhor, ele te recebeu como filho, não é isso, Amanda? É isso aí, exatamente. Precisam agora abraçar a paternidade divina. Porque o diabo vai tentar colocar na nossa cabeça que nós somos órfãos, né? Que nós estamos aí jogados, mas não. Deus trouxe para um lugar de pertencimento, para a família dele. Glória Nós a somos Deus. chamados de filhos amados. Amados, queridos. Glória a Exatamente. Deus. Então, vença isso, jovens. Vença isso pelo poder que há no nome de Jesus, pelo sangue do Amém. Senhor dos Exércitos derramado na cruz por nós. Amém? Amém. E agora, o último ponto aí dos efeitos da salvação, a santificação, né? Que a santificação nada mais é do que ser separado do pecado. Ah, Adriana, então vou fazer uma casinha lá em cima do monte e vou ficar Vamos separar lá, de todos isso, e de todos. Separado de todos. Vou meditar agora. Esperando Jesus voltar. É isso daí que você está falando para mim? Claro que não. Seria muito fácil, né, gente? Vamos combinar, né? Uma casinha lá esperando Jesus Mas voltar. vem cá. Seria tão bom, seria? Ficar afastado de tudo. Seria bom. Mas até lá o pecado é achar, gente. Mas Não tem seria como. muito fácil, né, gente? Então, claro, não é assim. Ser santificado é ser separado aonde você está. Você ser separado, ser santo no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no meio da sua família, você ser diferente, Exatamente. independente do que as outras pessoas sejam. O seu viver, jovem, ele vai impactar a vida de outras pessoas, talvez muito mais do que aquilo que Glória a você Deus. fala. Por quê, meninas? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras, não é Sim, assim o ditado? exatamente. Então, às vezes, o testemunho que a gente vai dar vai impactar muito mais uma vida do que a palavra, de repente, que a gente vai pregar. Eu tenho um testemunho de um viver santo impactando a vida de uma jovem aqui da igreja mesmo. Essa jovem, ela teve o testemunho de uma outra jovem que falou para ela que voltou para os caminhos do Senhor por conta do que ela via de Cristo na vida dessa Glória a jovem aqui da Deus. igreja. Que bênção. Então, o testemunho dessa jovem aqui da igreja impactou a vida dessa outra jovem, levando ela a Cristo. Eu não estou aqui, gente, assim, como eu posso dizer, invalidando, né, a pregação. Não me interpretem mal. Não é isso, não estou invalidando a pregação. Mas o seu testemunho, ele pode, sim, invalidar a sua pregação. Então, nós temos que estar atentos a isso em todo o tempo. Na verdade, Adriana, nós somos um espelho, né? Exato. E aí tem os meus vizinhos, que eles nos observam. Sim. Tem o nosso trabalho, eles estão sempre nos observando. Ah, você não é crente? Ué, Exato. você come isso? Aí vem você os usa acusadores. isso? Você não é crente? Exatamente. Então, as nossas ações diárias, né? O nosso comportamento, a nossa postura, as nossas vestimentas, Exatamente. né? O nosso modo de viver que vai estabelecer, né? A santificação das nossas vidas. E as pessoas, elas estão de olho. Ah, mas ninguém me vê. Ah, não. Né? Não, sim, as pessoas jovens estão de olho em você. Sabendo que você é cristã, eles botam ali, né, como a Amanda falou, a acusação. Ou eles te acusam, ou eles tentam
né, como a Adriana falou, te imitar. Exatamente. E o que é interessante a gente pensar nisso, que nós somos um espelho, que nós precisamos refletir de fato Cristo, né? E as pessoas vão se espelhar em nós e também elas irão querer o que nós temos. Porque se a gente pensar, vou dar um exemplo prático aqui. Sim. Quando nós estamos, algo que todo mundo já está inserido, uma Copa do Mundo, umas Olimpíadas, sempre se inicia cantando o hino de sua nação. Sim. Ali vai ser a nação brasileira, vai se apresentar primeiro, todo mundo ali cantando, todo mundo que é brasileiro vai cantar. Né? Se ele for jogar contra a Argentina não vai cantar a música do Brasil. Colocar a mão no peito, declarar em alto e bom som, né? Pátria Amada Brasil, não vai falar isso. Por quê? Porque quem tem amor de cantar esse hino é quem de fato pertence àquela nação. Exatamente. Então, se eu pertenço ao reino de Deus, eu tenho amor em viver por esse reino. Eu canto aquilo que o reino de Deus aprova. Eu canto aquilo que promove o reino de Deus. Eu falo aquilo que promove o reino de Deus. Eu visto aquilo que promove o reino de Deus. Eu penso aquilo que promove o reino de Deus. E assim, consequentemente, todas as coisas. Se um argentino não tem coragem ou não canta uma música do Brasil porque não pertence à nação brasileira, porque às vezes nós vamos cantar ou admitir coisas que não pertencem ao reino de Deus. Então, mesmo que todos estejam olhando e podem nos acusar, pior ainda é nós estarmos fazendo isso e estar sido visado pelo próprio Deus. O que será que Deus está vendo, né, de nós todos os dias? Meninas, e não podemos esquecer também, né, de que, para além disso, jovens, além do testemunho, né, o testemunho não é o único produto da santificação. Tem você também sozinho, com Deus dentro do seu quarto. Tem você sozinho, com Deus, com o que está passando dentro da sua mente, né? Então, jovens, nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Os nossos pensamentos têm que ser santos também. Sabe por quê, jovens? Emoções doentes, elas podem nos levar a lugares onde a gente não quer estar, nos levando a dar brecha para o diabo nos oprimir. Então, que estejamos muito atentos a isso, que nós possamos buscar em Cristo, que tem todo o poder, a solução para as nossas vidas. Então, jovens, busque a santificação, busque a Cristo na sua vida todos os dias, amém? Então, Adriana, a santificação, ela não é só no mundo, só lá fora, só o espelho, como nós falamos aqui. A santificação, ela tem que iniciar, na verdade, dentro da nossa mente. Dentro da nossa né? mente. O nosso pensamento, né? A nossa maneira de pensar, ela tem que ser santificada. Né? Ela tem que estar pautada na palavra do Senhor. De dentro para fora. Sim, de dentro para fora. Porque a partir do momento que nós temos essa santificação de dentro para fora, fora vai ficar mais tranquilo. Exatamente. Né? As nossas vestes, o nosso comportamento, as nossas ações, né? Tudo vai depender, então, né? Da nossa mente. Exatamente. Então, é muito necessário isso que a Adriana falou, não dar brechas para o inimigo, né, para a opressão. Exatamente. Né? É isso aí. Tá, mas aí nós falamos, então, sobre regeneração, sobre justificação e adoção, sobre santificação, mas tem uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, porque a salvação, ela é nos dada pela graça. Mas, pela graça, o que é graça? O que é essa graça? Boa pergunta, hein? Ah, mas eu quero saber de quem entende, né? Vamos aí, nosso pastor. Olá, jovens, Deus abençoe vocês. Hoje vamos pensar um pouco sobre a palavra graça. O termo grego para a palavra graça é charis, e ela se refere à bondade, à generosidade e à beleza. Quando os gregos queriam usar uma palavra que se referisse à perfeição, à extrema bondade e à extrema generosidade, ele se referia que aquilo era uma graça, que aquilo era um dom, era um presente. E esse era um termo que normalmente era aplicado a Deus ou aos deuses gregos. As Escrituras usam essa palavra para se referir à bondade e à generosidade de Deus em lidar com os homens, oferecendo eles seus dons, suas bênçãos e principalmente a salvação.
A salvação é um ato de Deus de salvar os homens, não porque eles merecem ou porque são bons. É o favor imerecido de Deus dado àqueles que não tinham nenhum merecimento e que não eram designatários dessa bondade. Então a graça de Deus é quando Deus trata os pecadores de forma bondosa. Na graça, Deus nos dá aquilo que não merecemos. Na justiça, Deus nos dá aquilo que merecemos, né? Que é o juízo de Deus. Mas na graça, Deus transborda em amor e não nos trata segundo os nossos pecados e nos convida a receber o perdão de Deus. A graça de Deus promove em nós a oportunidade de crer nele, de recebê-lo e de sermos transformados pelo poder do Espírito Santo numa nova criatura. A graça de Deus nos torna participante da natureza divina quando nós somos alcançados por essa graça. Então, por exemplo, os dons espirituais são charismatas, são presentes, são dons de Deus, são elementos da natureza divina que é dada aos homens para que possam desempenhar o ministério do Senhor. A Bíblia Sagrada é uma graça que Deus deu aos homens de poder ter a sua palavra escrita, crível e de forma histórica para que nós possamos lê-lo e conhecê-lo, de tal forma que a graça de Deus é a representação de tudo quanto Deus é, de tudo quanto Deus faz e de tudo quanto Deus expressa em generosidade, em bondade, em pureza. Deus lida com os homens com graça. Graça é o tempo que nós desfrutamos, do tempo que vai do nascimento de Jesus Cristo ao toque da última trombeta, onde os homens podem crer em Jesus Cristo, onde qualquer um que crê, que confiar e que aceitar o Evangelho poderá ser transformado. Deus não tem uma predestinação de alguns para a salvação e outros para a perdição. Essa doutrina não é uma doutrina bíblica. Nós não cremos nessa vertente. Nós cremos porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você possa desfrutar da maravilhosa graça de Deus, que embora perdidos, que embora em nossos pecados, nos alcançou e nos ofereceu o perdão. E que bom que você, nessa manhã, possa desfrutar dessa graça maravilhosa. Deus abençoe vocês e fiquem na graça. Maravilhosa essa palavra do nosso pastor, né? Pois bem, meninas, a salvação, nós já falamos que é para todos. E tem uma palavrinha aqui que eu achei muito interessante sobre a presciência de Deus. Vocês sabem o que é presciência de Deus? Eu achei muito interessante, que é a capacidade divina de saber o que há de acontecer no futuro. Deus, ele tem essa presciência, ele sabe, ele tem a salvação para todos nós, né? E ele sabe lá no futuro. Olha que interessante, quem é que vai ganhar a salvação, quem que vai continuar a permanecer na presença dele, mas será que todos nós, todos nós não temos a salvação? Como é isso? Como que é isso? Né? É complicado até mesmo a gente falar, mas muito Deus... pertinente, né, não é? esse assunto, porque ele é polêmico. Justamente. Quando eu estava estudando, eu falei assim, meu Deus, mas... Deus já sabe, ele é presciente, ele já sabe quem que vai ganhar a salvação, mas nós temos que fazer por merecer, né? Porque nós não sabemos, ele sabe, mas nós não sabemos. Ah, Amanda, você não vai ganhar a salvação. Ih, Amanda, não adianta. Adriano, você vai ganhar a salvação, tá, minha querida? Olha, você pode fazer o que você quiser nessa terra, que você vai ganhar a salvação. Não é dessa forma. A presciência é uma característica do intelecto divino e não traz consigo uma ação que inclui ou exclui pessoas. Né? Então, todos nós, não existe preto, branco, assim como nós já falamos, raça, família, hierarquia, não existe. Todos nós temos a tendência, né, a ser salvo. Né? E Deus tem essa presciência maravilhosa aí. E o desejo, né, de Deus é que todos sejamos salvos. Exatamente, né? Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo. Então, a gente tem que continuar testemunhando dele, né? Não é? Até
Que ele volte. Até a volta do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meninas, nós estamos chegando, né, no final da nossa aula, mas eu gostaria de saber aí se você acertou aí quantas vezes, né, foi escrita a palavra salvação. Foi projetada aí a palavra salvação. Quantas vezes? Quero que você coloque no chat aí agora. Tempo na tela. Uhul! Você que acertou, é isso mesmo, são 5 vezes que foi colocado aí a palavra salvação. Então, minha querida, passa na cantina hoje à noite que você vai ganhar um delicioso lanche da Marcas do Evangelho. Eita, glória! Que coisa boa! Meninas, vamos agora pro quiz? Quero saber se esses jovens aprenderam realmente o que tá acontecendo, o que passou, né, aqui na nossa aula. Será que esses jovens sabem? Será? Acho que estão afiados. Vamos ver. E aí, jovens? Tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Estamos agora para o nosso momento, você já sabe, né? Quando aparece aqui, é claro que chegou o nosso momento do quiz, aonde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula. Então, vamos agora para a nossa primeira pergunta? Vem comigo! Primeira pergunta! Qual o significado da palavra salvação? Alternativa A palavra salvação designa o ato de trazer livramento, de colocar numa posição protegida e de livrar da morte. A alternativa B. A palavra salvação designa o ato de trazer clareza e conhecimento aos escolhidos. Ou a alternativa C. A palavra salvação designa o ato de trazer arrependimento e a justificar a morte de Jesus na cruz por amor aos nossos pecados. Então vamos lá? Tempo na tela. E pelo visto aqui, olhando para o meu relógio, o nosso tempo acabou. Espero que tenha respondido no chat, hein? E a resposta certa para essa pergunta é claro, meus jovens. É a alternativa A. A palavra salvação designa o ato de trazer livramento, de colocar numa posição protegida e de livrar da morte. Agora, vamos para a nossa segunda pergunta. Cite conforme a lição os efeitos da salvação. Ó, até rimou. Alternativa A. Arrependimento, vida eterna e glorificação. A alternativa B, regeneração, justificação e santificação. Ou a alternativa C, arrependimento, santificação e vida eterna. Bom, mais uma vez, tempo na tela. E parece que mais uma vez o nosso tempo acabou. E agora, a resposta certa dessa pergunta é a alternativa B, a regeneração, justificação e santificação. Glória! Pergunta de número 3. Qual é a origem da salvação? Alternativa A, o próprio Deus. Alternativa B, a morte de Jesus na cruz. Ou alternativa C, o nascimento de Jesus. E agora você já sabe, né? Tempo na tela. E você já sabe, o nosso tempo acabou. E se você respondeu nessa pergunta a alternativa A, o próprio Deus, você acertou. Vamos agora para a nossa quarta e última pergunta. O que é presciência divina? Alternativa A, a visão que Deus deu ao homem para prever o futuro. Alternativa B, é a capacidade que Deus tem de salvar o pecador. Ou alternativa C, é a capacidade divina de saber o que há de acontecer no futuro. E pela última vez agora, vocês já sabem, tempo na tela. E o nosso tempo acabou. E agora eu vou passar a resposta da nossa última pergunta, que é: o que é presciência divina? A resposta certa é a alternativa C. É a capacidade divina de saber o que há de acontecer no futuro. E foi isso, jovens! Esse foi o nosso quiz. Espero que vocês tenham conseguido tanto aprender mais sobre o conteúdo da nossa aula, quanto acertar as próprias perguntas. E foi isso. Tchau!
Muito bem, juventude. É isso aí, movimentar o chat, né? Com certeza, porque os jovens aqui são alunos nota 10. Mas agora, para você mostrar que você está exercendo essa bênção de Deus, você vai mostrar com gratidão, ofertando para que o reino de Deus avance. Então, está aparecendo aí abaixo os dados que você pode estar ofertando, o Pix, o PicPay, os dados bancários, né, que você pode estar abençoando. E também, caso você não possa ofertar pelos dados que aparecem, você também pode entregar na tesouraria da Igreja Marcas do Evangelho. Nós também temos algo muito importante, que é o voto dos 1000 valentes. O que seria esse voto? Esse voto seria a contribuição durante 5 anos para que a gente possa comprar esse espaço que está passando na sua tela. Gente, olha só que bênção. Maravilhoso, que né? espaço maravilhoso, onde nós estaremos ali testemunhando, pregando esse reino de Deus, e você pode fazer parte disso. Então, não deixe de participar, antes de se envolver, seja um contribuinte e um abençoador do reino de Deus. Amém? Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história chegar ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, Bom, chegamos mais um final dessa maravilhosa aula. Gente, quanta coisa nós aprendemos aqui, né? Salvação, regeneração, mental, santificação, graça, tanta coisa, caminhando pela Bíblia. Meu Deus, é muita coisa boa. E eu tenho certeza que você vai levar para sua vida o que você aprendeu aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza disso. Porque foi muito forte. Amém. Vamos orar então para a gente encerrar esse quadro? Vamos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esses momentos tão maravilhosos que passamos aqui na Tua presença, Senhor, juntamente com esses jovens, Pai. Deus querido, dê a eles, Senhor Deus, esse desejo da santificação, Senhor Deus, de santificar tanto a sua mente quanto o seu corpo, Senhor Deus, no seu modo, Senhor Deus, de viver. Trabalha, Senhor Deus, para que eles possam, Senhor Deus, conquistar, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, essa salvação para a vida deles. Sê conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau!